Graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um encontro da nossa escola bíblica, né? Permanecendo em casa, mas próximos em oração, próximos em estudar a palavra, não é verdade? Então vamos iniciar aí a nossa lição de número 4, né? Essa é a primeira aula que nós teremos aí da lição número 4, cujo título é Atalho? Tô fora! Quem que gosta de pegar atalho aí? Alguns atalhos não nos levam a lugares muito bacanas, né? Então, isso que a gente vai, no decorrer da aula, discutir aí, né? Sobre os caminhos aí aos quais a gente pode pegar, aqueles que não é muito legal, né? Então, vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Pai, estamos mais uma vez reunidos aqui por meio da internet, né? Por meio da tecnologia para estudarmos da sua palavra, Senhor. Estamos iniciando mais uma lição aos adolescentes, né, sobre a igreja primitiva, sobre os cuidados do Espírito Santo para conosco. Ajude então, Pai, a compreendermos esta mensagem de hoje para que nós possamos usá-las em nosso dia a dia, para que nós possamos ser edificados na Tua palavra. Pedimos que tenhamos discernimento para entender, que tenhamos sabedoria para passar para frente, para evangelizar aqueles que nós nos deparamos no dia a dia, né? Aqueles que nós conversamos pelas nossas redes sociais, que nós sejamos edificados para expandir a Tua palavra, né? Para passar para outras pessoas e assim como a igreja primitiva, conseguirmos expandir a palavra de salvação. Em nome de Jesus, esteja conosco neste momento, prepara nossos corações para receber da tua palavra. Amém. Vamos lá? Atalho. Quem já pegou atalho aí, hein? Para alguma coisa? Tava meio que atrasado para algum lugar e deixa eu entrar nessa viela aqui, que se eu subir pela viela eu chego mais rápido na outra rua, não é? A gente sempre, em algum momento da vida, nós pegamos aí um atalho, né? Um atalho para chegar mais rápido em algum lugar, um atalho para dizer que fizemos tudo aquilo que foi pedido, não é verdade? Então, a mãe diz, olha, você vai sair só depois que você varrer toda essa casa. Você só vai poder brincar com seus amigos a hora que o seu quarto estiver todo arrumado. Então, a gente pega alguns atalhos, né? Se eu for mesmo arrumar o quarto da maneira que ele deve ser arrumado, talvez não me sobre muito tempo para brincar ou para jogar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a coberta do jeito que ela tá, dou uma enroladinha, jogo dentro do guarda-roupa, ninguém vai ver, não precisa dobrar, né? A mesma coisa eu faço com o lençol de baixo, não precisa esticar muito, eu coloco a coxa por cima. Então, são alguns atalhos que nós achamos que pode nos ajudar, né? Atalhos que nós achamos que pode chegar ao objetivo com sucesso e sem que atrapalhe, sem que seja uma coisa errada, né? E na verdade está sendo, né? Nesse caso, nesse sentido. Então, nós pegamos um atalho para chegar um pouco mais rápido, de repente em algum lugar que nós estávamos atrasados. De repente isso não seja uma coisa tão ruim, né? Afinal de contas vai encurtar o tempo e eu estou atrasado e eu chegarei a tempo no lugar.
Mas alguns atalhos, eles podem nos tirar do caminho que é o correto, né? Às vezes o caminho correto, ele pode parecer mais difícil, né? Então, quando você fala assim, eu vou arrumar meu quarto, esticar o lençol para depois colocar a coxa, dá trabalho, né? Dobrar o cobertor, aquele cobertor pesado, tal, aí colocar lá na última prateleira do guarda-roupa. Eu vou ter que pegar uma cadeira, subir na cadeira para colocar lá. Então, assim, o caminho correto, ele pode parecer um pouco mais difícil, né? Ele pode parecer que tenha mais obstáculos para serem vencidos para chegar até o final, até o objetivo. Mas será que quando nós falamos da nossa vida cristã, será que os atalhos dentro da vida cristã, eles são melhores do que o caminho que nos indica o Senhor? Será que ele é melhor eu pegar um atalho para chegar num determinado momento? Será que faz sentido esse atalho? É isso que a gente vai ver aí no decorrer da nossa lição, tá? Por quê? Porque dificuldades nós vamos encontrar sempre, né? Então sempre vai ter dificuldades no nosso caminho, sempre vamos ter obstáculos, nós já falamos sobre isso, né? Sobre os obstáculos, e também nós já estudamos que a igreja do Senhor, ela foi feita para vencer, né? Para vencer esses obstáculos e essas dificuldades com a perseverança, não é verdade? Vamos ver aqui, ó. O nosso texto bíblico base, ele está em Atos 2 e vai do 42 ao 47. Vamos ler? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então veja que Lucas, quando escreve aqui em Atos, ele fala a respeito da igreja primitiva, né? Do modelo de união, de igreja, de doutrina, né? Que serve de exemplo até os nossos dias, né? Então, quando ele fala a respeito dessa igreja, ele fala dos acontecimentos vivenciados por ela, né? Por essa igreja primitiva. E esta é uma imagem que ele quer passar para que nós nos inspiremos, né? Para que nós sejamos e sejamos como eles, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles insistiam, eles permaneciam, né? Na doutrina, no ensino. Quais ensinos? Aqueles que eram feitos pelos apóstolos, né? Na comunhão, então eles estavam juntos na hora da ceia, eles estavam juntos nas orações, todos eles tinham temor, eles eram tementes, né? Havia sinais e maravilhas, já vimos isso aqui também em alguns momentos, né? Da descida do Espírito Santo, do falar em línguas, né? Todos aqueles que acreditavam, todos aqueles que criam na palavra, eles permaneciam, estavam sempre juntos, né? Tudo era feito em comum, tudo era feito junto, né? Eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, faziam caridades, né? Segundo cada um havia de mister, segundo cada um entendia como deveria fazer.
E perseverando unânimes, o que quer dizer unânime? Todos pensando da mesma forma. Todos, né, tinham essa perseverança. E todos os dias eles estavam no templo, né? Partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e continuando, né, a disseminar aí a palavra de Deus. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ou seja, isso tudo agradava a Deus, né? Agradava ao Senhor toda essa conduta dessa igreja. E hoje, né? Será que hoje nós somos perseverantes? Será que hoje a gente consegue, mesmo com todos os problemas, com todas as dificuldades, a gente consegue pensar em perseverar, em continuar, em permanecer firmes, acreditando que o Senhor tem uma promessa para a gente, né? Ou será que a gente fica pegando atalhos, né? Então, o que é pegar atalho aí na vida cristã? Pegar atalho é ir por um caminho que não é o caminho correto, que não é o caminho ensinado na palavra de Deus, que não é o que manda as escrituras, né? Isso seria pegar um atalho. E aí, você tá fora desse atalho? Porque eu tô fora. Eu tô fora desse atalho, hein? E o que significa a palavra perseverar? O que significa perseverar? Perseverar, ele vem do grego ipameno, que significa permanecer, ficar, manter-se firme, ser constante, esperar, aguardar. São ações que muitas vezes nós temos dificuldades, né? São ações que em determinadas situações é muito difícil, até mesmo para o cristão, não é verdade? Como permanecer orando, permanecer em fé quando se tem alguém que você ama com uma enfermidade muito grave, né? Como manter-se firme, como ser constante, esperar e aguardar quando não se sabe como comprar o alimento de colocar na mesa no dia seguinte. Não é verdade? Então, essa palavra perseverar, ela tem um importante significado na vida do cristão, porque ela vai significar o que você tem de fé, né? Ela vai estar relacionada, né? Permanecer, ficar, manter-se firme, ser constante, esperar e aguardar, vai significar que você tem fé, né? E o tamanho da sua fé, né? Se é que a gente pode medir a fé, né? Essa fé, até onde vai essa fé? Até onde você consegue se permanecer firme? Até onde você consegue aguardar e esperar diante de uma dificuldade, de um sofrimento que lhe cause grande dor? Não é verdade? Aí na revistinha dos adolescentes, né? Tem aí a parte que está na Bíblia que diz assim: as barreiras sempre existirão na vida do cristão, mas no fim, nossa vitória está garantida em Jesus. Então, olha aí, ser cristão significa que não teremos dificuldades? Não. Nós teremos também, né? Dificuldade, barreira, sempre vai existir, independente de nós sermos cristãos ou não. Agora, o que é garantido a nós? É garantido a vitória, né? E ela está garantida onde? Em Jesus. Nós já vimos aqui que Jesus, quando foi para o céu, ele deixou o Espírito Santo para nos consolar, né? Então, se hoje Jesus não vive aqui no meio de nós em carne, né? Como pessoa, como ele já veio um dia, ele deixou o Espírito Santo. E é esse Espírito Santo quem faz
com que a gente tenha essa perseverança, com que a gente tenha essa fé, com que a gente espere e aguarde essa vitória, né? Porque a vitória é em Jesus. A vitória não é nossa, né? Não é tida pelo nosso braço. A vitória ela é em Jesus. Durante a nossa caminhada aqui na Terra, aparecerão muitos atalhos, tentando desviar-nos do caminho do Senhor, oferecendo-nos um meio mais fácil de viver. Cabe a nós, corpo de Cristo, escolher que vida levar. Um viver que busca a santidade e os padrões de Deus para nós, ou trilhar um caminho mais fácil que nos leve para longe dos braços do Senhor. Então, assim, quando a gente, fazendo aqui uma analogia com o dia a dia de vocês, né? Então, vocês têm aí uma prova muito difícil, e de repente passa o final de semana, em vez de sentar, de pegar um tempo para poder estudar para aquela prova, você prefere ficar jogando, você prefere ficar conversando com seus amigos no celular. Então chega o dia da prova, e aí você conversando com algum coleguinha, né? Nossa, eu não estudei, eu fiquei jogando, eu deixei para depois e acabou passando tempo, e agora é uma matéria que eu ainda não domino muito bem, então eu provavelmente vou me dar mal nesta prova. E aí o seu amigo diz, olha, faz o seguinte, senta perto de mim, eu estudei. E aí, dependendo de como estiver, né, a professora de repente desvia o olhar ou se ocupa com alguma outra coisa ali, uma leitura, um preencher do diário, alguma coisa assim, e eu consigo te passar aquilo que você não conseguir responder. Então, veja, é um caminho fácil, não é? É um atalho. E esse atalho vai levar o quê? Um atalho que vai levar você a ter uma boa nota, se der certo, né? Qual seria o caminho mais difícil? O caminho mais difícil era você ter pego um final de semana, não ter jogado naquele final de semana, não ter ficado no WhatsApp conversando com seus amigos, ter permanecido com os livros em mão, tirado as dúvidas com seu pai, ou com a sua mãe, ou com algum outro amigo que saiba um pouco melhor que você sobre algo ali que de repente não ficou muito claro, assistir uma videoaula, se preparar para a prova seria o caminho correto. Mas lembre-se, o caminho correto, ele é difícil, né? Porque aí você vai ter de abrir mão de algumas coisas, né? Você vai ter que abrir mão de algumas coisas. E o que você abriria mão? Daquilo que você gosta, de jogar, de conversar com seus amigos, de repente ir a uma festa, entende? Então, aí você pega um atalho. E qual que é o atalho? O atalho é burlar uma regra. O atalho é fazer algo que pode levar ao sucesso, mas que significa estar fazendo errado, né? E assim é a sua vida cristã, né? Isso faz parte da sua vida cristã, não faz parte? Isso aí é mentira. Então você está mentindo para você. Você vai receber uma nota que não foi você que tirou, foi alguém que te deu a resposta. Você está enganando a sua professora, você está enganando a você mesmo, porque no momento em que você cola, no momento em que você ludibria para conseguir alguma coisa, né? No momento em que você guarda a coberta de qualquer jeito, as suas coisas de qualquer jeito, estica o lençol da cama de qualquer jeito, joga a coxa por cima para parecer que você fez o serviço ali corretamente, que você joga a sujeira para debaixo do tapete para varrer rapidamente a casa e assim obter da sua mãe que você vá sair com seus amigos, que você vá jogar, ou que você vá assistir TV ou qualquer coisa parecida, você está fazendo errado. É um atalho? É um caminho mais rápido? Mas ele está errado. E às vezes a gente faz assim na vida cristã, não é? Eu me comprometo a orar todas as noites. Eu me comprometo a orar pela manhã. Eu me comprometo a orar. E aí vai passar um filme na TV. Daqui 5 minutos
E eu sei que eu posso dormir assistindo o filme, então eu vou orar antes de assistir o filme. E aí eu quero orar rápido, porque o filme vai começar. Então são atalhos que eu vou pegando também na minha vida cristã. Ah, se eu não for no culto nesse domingo, porque eu tô meio cansado, queria dormir um pouquinho até mais tarde, não vai ter problema. É só mais um culto que eu vou perder, né? É só mais uma escola bíblica. Eu não pego essa lição de hoje, mas eu pego na próxima. Né? Eu não faço essa agora, mas na próxima aula eu faço tudo de uma vez. Então são atalhos que você vai pegando dentro da sua vida cristã também, né? Você separa tempo para jogar, você separa tempo para conversar com seus amigos, você separa tempo para ir à festa, você separa tempo para muitas coisas que te dão prazer. Mas você não separa tempo para ouvir da palavra de Deus. Você não separa tempo para estudar a palavra de Deus. Você não separa tempo para ouvir louvores, para adorar a Deus, para fazer uma oração. Eu não estou dizendo aqui que as orações que são verdadeiras orações são aquelas que você fica horas de joelho orando. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Às vezes você uma oração de 1 hora ou uma oração de 5 minutos, dependendo da essência, da entrega que você tem ali, da intimidade que você tenha com o Senhor, vai ter o mesmo valor. Mas eu estou dizendo, é dessa entrega mesmo, entende? Você tá ali verdadeiramente entregue àquele momento com Deus, um momento de oração, né, de petição, ou você tá ali porque você precisa, porque foi dito, olha, foi dito para fazermos um jejum essa semana, eu vou fazer, né, porque todo mundo vai fazer, entende? Então esse comprometimento com Deus, esse comprometimento com a sua vida cristã, ele também tem que seguir um caminho correto, que às vezes vai parecer difícil, que às vezes vai parecer que tenha mais obstáculos, mas é o verdadeiro sentido de chegar aonde se quer chegar, né? Atalhos não vai levar a nada. Então, ser perseverante significa isso, permanecer ali, ó, manter-se firme, ainda que em algumas vezes você esteja em sofrimento, ainda que em algumas vezes você não esteja legal, mas você tem que ser constante, não é isso? E aí vem algumas perguntas, né? Então eu vou continuar a leitura aqui da revista para a gente chegar nesse ponto aí, ó. Mesmo em meio às perseguições, às tribulações e aos ataques, a igreja primitiva aprendeu e praticou os ensinos de Jesus. Nós já vimos isso também, né? Os discípulos foram perseguidos, alguns foram presos, alguns foram machucados, alguns foram mortos. Nós vimos aqui o caso de Estevão, não é isso? Eles foram perseguidos, eles tiveram muitas dificuldades, eles sofreram, mas eles continuaram praticando os ensinamentos de Jesus. E é esta igreja primitiva que Lucas relata aí em Atos para que a gente tenha como imagem, para que a gente tenha como modelo a ser seguido, né? Deus abalou o mundo daquela época por intermédio de sua amada igreja, que venceu e deixou um legado exemplar de firmeza. Não é isso? A gente tem esse exemplo de firmeza dessa igreja primitiva, certo? Então, ser perseverante é uma qualidade que se cultiva no transcorrer da vida, em meio à tribulação e à adversidade. Gera em nós a experiência e a esperança. Então, quando a gente persevera, ainda que estejamos em meio a tribulações, em adversidades, nós criamos uma expectativa e uma esperança de que tudo vai terminar bem, de que tudo vai ficar bem, de que a vitória ela chegará, não é? Então, voltamos lá para o exemplo da cola, né? Da prova. Então, se eu não faço o que eu tenho de fazer, eu devo pegar um atalho? Não. Eu devo seguir aquilo que eu plantei,
né? Eu vou colher aquilo que eu plantei. Então, se eu não estudei, então eu vou correr esse risco. Eu vou fazer a prova. Se tiver algo lá que eu me lembre e que eu consiga responder, ótimo. Se eu não conseguir responder a tudo, coisas que eu deveria ter estudado e não estudei porque fiz outras coisas no lugar, eu vou assumir a consequência, né? Então, eu vou ter uma nota de acordo com o caminho que eu escolhi. Entende? Então, o final, ele vai ser de acordo com o caminho que eu escolhi. Se eu escolhi um atalho, se eu escolhi mais rápido, se eu escolhi o mais fácil, o mais tranquilo, o melhor no meu ponto de vista, eu vou sofrer aquela consequência, né? Eu vou arrumar o quarto de qualquer jeito, eu corro o risco da minha mãe entrar e falar, deixa eu ver se você fez tudo certinho, e me mandar fazer novamente. Não é verdade? Então, para não correr o risco de ter um final decepcionante, é melhor que se faça o correto, é melhor que não se pegue atalhos. Não é verdade? Isso na vida cristã também, tá? Porque ainda que estejamos em dificuldades, toda essa perseverança, esse se manter firme, vai gerar na gente uma expectativa e uma esperança de que tudo vai acabar muito bem, né? Então, perseverar é um ato de paciência e constância. Jesus motivou a sua igreja a cultivar essa virtude até o fim, né? Com todos os problemas que a igreja primitiva teve, com todos os acontecimentos de prisões, de maus tratos, né? E tudo, Jesus ensinou a não desistir, a ir até o final, certo? As dificuldades podem ensinar-nos a crescer? Será que pode? Vamos ler aqui Romanos, né, para a gente ver na Bíblia, né, o que a Bíblia nos diz sobre esse crescimento dentro das dificuldades. Então, em Romanos 5, do verso 3 ao 5, né, diz assim: E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. Tá vendo como a gente vai crescendo? Né? As dificuldades, elas nos ensinam a crescer. Então, se antes eu não tinha nenhuma paciência com nada, a partir do momento que eu estou passando por uma prova, por um sofrimento, eu crendo num Deus que tudo pode, eu crendo que o final é a vitória em Jesus Cristo, eu vou criando paciência, né? A paciência traz a aprovação de Deus. Então, se Deus, né, tá vendo que nós estamos ali persistindo, perseverantes, firmes, aguardando com paciência, Ele vai nos aprovar. E essa aprovação vai criar o quê? Vai criar a esperança. Sabe por quê? Porque esse Deus, ele derrama o seu amor, né? Que é o que diz aqui, ó, essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do quê? Do Espírito Santo que ele nos deu. Então, a partir do momento que eu tenho uma dificuldade, mas eu creio que a minha vitória está em Jesus Cristo. Eu creio nessa vitória em Jesus Cristo. Então, essa dificuldade ali, esse sofrimento, ele vai produzindo paciência, porque eu vou perseverar, eu vou esperar, eu vou aguardar, né? E aí, o Espírito Santo que foi nos deixado dentro do nosso coração, nos acalma, nos deixa tranquilo. E essa tranquilidade, essa calma, ela passa a ser uma esperança em dias bons. Né? Como estamos vivendo agora nesse momento, né? Nós temos esperança de que dias bons virão, de que tudo isso vai passar e que logo nós vamos nos encontrar. E estaremos de novo reunidos na igreja em comunhão, como era antigamente, como era, né, há alguns dias. Parece muito tempo, mas a gente tem perseverança, não é isso? Então, a dificuldade pode sim ensinar-nos a crescer. Se antes eu não era uma pessoa muito paciente, eu vou passar a ser. Se antes eu não tinha esperança nenhuma, eu vou passar a ter.
Se antes eu não acreditava, eu vou passar a acreditar, porque eu vou perseverar em Deus. E o Espírito Santo me ajuda com isso. E como é possível enfrentar as adversidades sem ter que desistir? Como que eu faço para passar por tudo isso e não desistir? De novo, a palavra nos responde. Portanto, a fé vem, o que Paulo diz aqui? A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem vem por meio da pregação a respeito de Cristo. Então, quando eu ouço a mensagem, quando eu vejo grandes exemplos da Bíblia, quando eu estudo grandes exemplos de fé, de confiança, como foi Josué, qual foi a consequência da fé de Josué? Josué não fez nada sem ouvir ao Senhor. Para salvar o povo de Israel, ele não fez nada pelo próprio braço. Ele ouviu a voz do Senhor. Ele foi perseverante. E ele conseguiu, Qual foi a consequência dessa fé? Foi a conquista da terra prometida. E Jó? Se Jó fosse ouvir a sua esposa, ele teria negado a Cristo, morrido e aceitado a derrota de ter perdido tudo, de ter perdido seus filhos, de ter perdido suas terras, mas ele perseverou, ele se manteve firme, ele foi uma pessoa constante na sua fé. E ao contrário, ele orava, ele adorava, Ele era um exemplo de resistência, de não desistir diante das adversidades. Já pensou nas adversidades de Jó? E hoje nós queremos desistir porque não estudei no final de semana, então eu vou desistir de tirar a nota pelos meus méritos e vou aceitar o atalho, a cola do meu colega. É uma nota que eu posso recuperar, que eu poderia recuperar depois. Aceito o meu erro e recupero depois, mas não, eu vou aceitar o atalho. Eu vou aceitar a colinha ali, não faz mal. É uma coisa que não vai prejudicar ninguém. Não é verdade? Só que esse tipo de caráter não se assemelha ao caráter de Jesus, Não nos deixa próximo à vida de Cristo. E quando você ouve a mensagem por meio da pregação a respeito de Cristo, você cada vez mais quer ficar próximo desse caráter. Quando você estuda sobre os personagens da Bíblia, você percebe os exemplos que nós temos de perseverança, de fé, de constância, que é o que a gente tem que ter. Não é verdade? E o que eu ganho? O que eu ganho se eu permanecer firme até o fim? O que eu ganho se eu não colar? Se eu não colar, eu vou ficar com a nota ruim, eu não vou ganhar uma coisa boa. Isso não é agradável. Mas veja, você não estudou porque você não quis. Você preferiu fazer outras coisas, Foi a sua escolha que levou a uma consequência ruim. Se você tivesse estudado, se você tivesse se dedicado, essa sua escolha levaria a uma consequência boa, Ali, pedindo a Deus, orando para que Ele esteja com você naquele momento, para que te faça calmo ao responder as questões, para que te faça calmo ao buscar na sua cabeça todas as respostas corretas, Para que faça uma pessoa que faça o que os seus pais pedem. Se é para arrumar o quarto, eu vou arrumar o meu quarto. Se é horário de fazer a lição, eu vou fazer a lição. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer com maestria. Eu vou fazer com excelência. Porque com certeza eu colherei coisas boas. Agora, se eu fizer de qualquer jeito, se eu buscar atalhos, pode dar certo? Pode dar certo. Pode a professora não pegar, você conseguir colar, ter uma nota boa. Mas a professora não viu, seu pai não ficou sabendo, mas você ficou.
Mas dentro da sua consciência você sabe que você fez errado. Você sabe que aquilo não foi mérito seu. Então, permanecer firme diante das adversidades, ainda que traga sofrimento, ganha alguma coisa? Vamos ver? Lá em Mateus, vamos ver aqui, Mateus 24, versículo 8 ao 13. Jesus falava aos discípulos o que poderia acontecer com eles, né? Depois que eles ficassem sem ele, sem a presença dele. Depois vocês serão presos. Não, essas coisas serão como as primeiras dores do parto. Sofrimento. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos odiarão por serem meus seguidores. Sofrimento. Pode ter pessoas que não gostem de vocês porque vocês mantêm uma vida cristã correta, porque vocês não aceitam atalhos. Fala para sua mãe que você vai dormir na minha casa e vamos lá para aquela festa, sabe? Que seu pai não permitiria você ir porque não tem coisas legais para você lá. Diga que você vai dormir na minha casa, ele não vai saber. Cuidado. Né? Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e vão trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão e enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará. A gente já vê isso aí fora, né? Pessoas sem amor, pessoas que ficam contentes, sentem prazer em ver a dor do outro. Mas quem ficar firme até o fim será salvo. Aleluias. É o que diz a Escritura. Então, permaneça firme. Permaneça perseverante até o fim. Você verá a vitória em Jesus Cristo. É a melhor vitória. Melhor vitória. Os atalhos sempre aparecerão à nossa frente. Mas precisamos perseverar em seguir o caminho certo. Por mais difícil e longo que ele seja. Neemias foi um personagem da Bíblia perseverante. Ele não optou por seguir atalhos. Apesar das oposições interna e externa, ele e seus companheiros permaneceram em oração e reconstruíram os muros de Jerusalém em 52 dias. Então veja, Neemias ele sofreu com ameaças, tanto ameaças de armas como ameaças de fala. Ele sofreu com pessoas querendo denegrir a sua imagem, né? Ele teve muito sofrimento para desistir do que ele estava ali disposto a fazer, que era construir os muros. Mas ele permaneceu em oração. Ele teve as oposições internas por causa das pessoas que estavam ajudando serem as pessoas que plantavam. Isso também deu um problema ali na questão financeira, na questão econômica daquele lugar, né? Mas ele permaneceu fiel, ele permaneceu em oração. Ele foi um líder que levou os seus companheiros a ir até o final, a fazer aquilo que ele se comprometeu a fazer, sem pegar atalhos. E deu certo. Né? E ele foi um ótimo líder e um personagem muito perseverante da Bíblia. Faça como Neemias, faça como Jó, faça como Josué, né? Persevere na oração, persevere no ministério da palavra, leia a Bíblia, não procure atalhos. Tudo bem? Nós vamos ficar por aqui nessa primeira aula. E em seguida, né, na próxima terça-feira, eu encerro a lição, né, a lição 4, com mais alguns questionamentos, aí, algumas reflexões. Vamos encerrar aqui com a leitura do texto áureo. Eu desejo a todos uma boa semana, uma semana de perseverança. Continuem perseverando em oração para que tudo isso possa passar, para que nós possamos muito em breve estarmos juntos, podendo
congregar juntos, né? Podendo participar das nossas escolas bíblicas aí com a nossa interação e vocês também podendo contribuir com seus testemunhos. É muito bom ouvir o testemunho de vocês. Vocês me edificam bastante e eu tô sentindo muita falta disso. Vamos terminar então com a leitura do texto áureo? Olha lá, como se estivéssemos na igreja, vai. 1, 2, 3. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Atos 6, 4. Deus abençoe a vocês. Até a próxima. Tchau. Saudades, hein?